Boa noite. Boa noite a todos que estão chegando. Giovana, Rio de Janeiro. Brenda Reis. Marcos Silva. Seja bem-vindo, Marcos. Minha amiga Soraya, lá de Teresina. Nós vamos fazer a recepção das pessoas e iniciar pontualmente às 8 horas. Seja bem-vinda, Brenda. Janaína Toledo, seja bem-vinda. Sandrinha, que bom ter você aqui, Sandrinha. Eliane, minha amiga lá de Porto Alegre. Pastor Wander, Estela. Boa noite. Nós estamos com Gustavo, seja bem-vindo. Governador Valadares, que maravilha. O Renan. Boa noite, Giovana. Tudo bem, Eliane? Olha, Celina, que bom, Celina, você. Tiago, o Rogério, seja bem-vindo, Rogério. Enquanto as pessoas chegam, nós vamos iniciando falando da iniciativa, né? Nós estamos por meio do perfil da Petra, a editora Petra, que tem sido uma importante parceira. Descobriu Thomas Merton e agora não quer largar, né? Ela publicou A Montanha dos Sete Patamares e agora está lançando Homem Algum é uma Ilha. Muito bom. Eu também estou, pastor. Então, chegamos no horário e a gente vai dar início, né? Como eu estava dizendo, nós temos essa oportunidade de conversar sobre Thomas Merton e sobre os lançamentos, os 2 livros lançados pela editora Petra. Temos a oportunidade de falar para pessoas que, por acaso, já ouviram falar desse monge trapista americano, mas que não sabe maiores detalhes sobre ele, né? É provável que aqui também na live tenha pessoas que têm um conhecimento profundo, já leram vários livros, e aqui a nossa fala também ela vai encontrar ressonância, né? Consonância nestas pessoas. Então, a gente vai contar hoje com a presença do Nilson. Inclusive, o Nilson é um amigo do Rio de Janeiro, que também é um cara que conhece muito Thomas Merton. Eu queria até que ele já entrasse, para que a gente pudesse estar aqui e fazer uma apresentação e dizer a que viemos, né? O Nilson Perissé é um amigo 2017, no retiro que a gente fez no Rio de Janeiro. Já fiz aqui, ele vai aparecer agora. Oi, Nilson. Olá, como vai, Paulo? Como vai, meu irmão? Tudo bom? Tudo bem? Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Olha só, que maravilha. A gente poder conversar. Uma conversa, vamos ajustar aqui a câmera para aparecer bem todo mundo. Como eu estava dizendo, Nilson, é uma oportunidade que a gente tem de bater um papo sobre Thomas Merton e sobre esses 2 importantes livros, né? Inicialmente, eu queria fazer uma rápida apresentação. Eu sou Cristóvão, eu sou presidente da Associação Thomas Merton até o ano que vem. Fui eleito em 2019, estou fazendo essa colaboração, ajudando aqui a nível de Brasil, tornando mais conhecido a figura, a pessoa, a vida e obra de Thomas Merton. Principalmente nos voltando ao público mais jovem. Essa é a nossa grande bandeira, né? Fazer com que o jovem tenha acesso, conheça, se sinta atraída pela figura desse monge americano que tem muito o que dizer. E nessa noite a gente vai falar sobre a pessoa dele e sobre o livro, os livros em si, né? Então eu queria agora deixar o Nilson fazer uma rápida apresentação para a gente poder entrar já no bate-papo. Com saudações, Cristóvão, saudações a todos, saudação a você que é seguidor do perfil da Editora Petra, aqui,
Saudação para você que é curioso, estudioso, doutor e Thomas Merton. Saudações a você que está aqui porque é admirador do Cristóvão, né? E certamente é o meu caso. É interessante que hoje em dia existe live para tudo, né? Não só pelo isolamento social, mas pela tecnologia, várias mídias sociais, todo mundo faz live de qualquer tema. Então, para nós é muito importante que, nesse momento, essas 26 pessoas que tem, tenham preferido estar conosco. Né? Então, muito obrigado aí pela sua presença, obrigado aí pela sua escuta acolhedora e pelo seu interesse, sua curiosidade. Eu e Cristóvão pensamos assim, uma live de tempo, né? Então, a gente quer falar sobre tantas coisas para vocês, a gente quer contar a história do Neto, quer falar do livro, enfim, é muita coisa que a gente quer compartilhar, em especial, como ele falou, para pessoas que começam essa aproximação, quem sabe aqui, nesse momento, né, nessa live. Então, queria chamar a atenção de vocês que no cartaz de divulgação, meu nome aparece como leitor de Merton. E esse é o tom que a gente quer dar para o encontro. Né? Somos leitores de Merton. Né? Então, a gente não se propõe a fazer um debate de teologia, de aprofundamento do Merton. Na verdade, a gente vai tocar especialmente nas questões mertonianas, né? Esperando que essas questões seduzam, né? Tornem leitores, estudiosos, quem sabe, doutores como a gente. Mas, de todo modo, nós temos um especialista aqui, né, que é o Cristóvão. Então, se vocês tiverem alguma pergunta difícil, podem passar para ele, que eu vou ouvir as perguntas com muita atenção e vou ouvir a resposta também com muita atenção. Isso. Né? Então, essa é a proposta que a gente tem. Vamos tentar condensar um pouquinho de tempo aí, um pouquinho de tempo para compartilhar. Nilson, veja se você, segurando o microfone assim próximo, fica mais audível. Foi. Ótimo, ótimo. Vamos tentar ajustar o... Não, perfeito, perfeito. No caso, teria que falar perto do microfone, né? Tá. Deixa eu tentar. Sim. Vê se melhorou. Não, não. Quando você coloca na frente, fica ótimo. Entendi. Então tá bom. Então quando eu estiver falando, eu vou fazer uso aqui do microfone. Tá bom? Tá ótimo. Meu irmão, muito obrigado por ter aceitado esse convite, estar aqui. Então, eu queria falar inicialmente, a gente está aqui até com um bom número de pessoas, que Merton, ele está na moda. Quando ele surgiu, quando ele chegou aqui no Brasil, conhecimento dele na década de 50, 60, onde ele fez muito sucesso, houve uma procura muito grande aos mosteiros. Os jovens, ao lerem a autobiografia dele, ficaram encantados com a possibilidade de doação de vida dentro da vida monástica e ingressaram em massa, né? Então, a gente sente que hoje no Brasil há uma retomada daquela efervescência que houve no passado. A Montanha dos Sete Patamares, que é essa publicação aqui da editora Petra, primeiro dela, consegue trazer para o leitor toda a força do espírito de Merton, de um Merton jovem. Quando entrou no mosteiro, ele conta um pouco da sua história, né? Então, que bom que a Petra teve essa iniciativa de publicar aqui no Brasil, republicar, né? A Montanha dos Sete Patamares. Então, eu acho que ela foi uma escolha muito feliz. E eu até agradeço ao Sérgio, lá de Cantagalo, ele está aqui também nos assistindo, que deve ter influenciado aí o editor, né? Obrigado, viu, Sérgio? Porque o início do conhecimento de Thomas Merton, às vezes, passa, sim, pela Montanha dos Sete Patamares. Mas tem muita gente que prefere conhecer uma obra antes para se apaixonar por aquela escrita e aí sim conhecer quem está por trás daquilo, né?
Então, o que é que a gente poderia dizer inicialmente é que Merton, e aqui eu já estou falando diretamente a quem nunca ouviu falar, não sabe quem é e quer saber o que é que esse monge americano trata. Então, digamos, ó, Merton é alguém especialista em autobiografia interior espiritual, ou seja, ele consegue passar um scanner na alma e isso colocar no papel. Basicamente seria isso. Ele é um profundo conhecedor de si mesmo, da ação de Deus na vida dele, nos acontecimentos da história, e ele consegue, de forma brilhante, poética, colocar isso no papel. Então, quem tem a curiosidade de saber o que é que esse cara faz, então eu vou cravar, ele é mestre em biografia da alma, em dizer o que a alma sente. Seria inicialmente isso, né? Então, muita gente se deixa cativar pela pessoa de Thomas Merton. Por isso é que em 1996, por iniciativa de um grande amigo, que é o Valdeci, ele resolveu criar a Sociedade dos Amigos de Thomas Merton. Então, em 96, ele que frequentava muito o Mosteiro da Virgem em Petrópolis, ele, baseado também na experiência dos irmãos lá dos Estados Unidos, resolveu também criar uma célula aqui no país. E com a ajuda da irmã Maria Emanuel, uma monja beneditina lá de Petrópolis, já falecida, ele conseguiu juntar um grupo de amigos em torno da vida e obra de Thomas Merton. Então, agora em dezembro, a gente completa 25 anos de atuação, né? E aí a nossa principal atividade é, claro, a divulgação desse nosso mentor espiritual, como também a promoção de retiros. E aí todos os nossos retiros foram pregados por Dom Bernardo Bonovitz, né? O abade emérito do Mosteiro Trapista, lá do Paraná. E aí eu queria fazer um convite às pessoas a ficar até o final da live, porque nos avisos da paróquia, quando a gente terminar o bate-papo, eu quero dar algumas informações a respeito de Dom Bernardo. Muita gente pergunta e eu queria realmente fazer esse repasse a todas as pessoas que admiram esse monge fenomenal, extraordinário que é Dom Abade Bernardo Bonovitz, né? E por fim, para falar dessa parte das atividades da Associação Thomas Merton, a gente tem desenvolvido desde novembro do ano passado, por conta da pandemia, grupos de leitura virtual. Significa que cada um, no isolamento de sua casa, consegue estar conectado e fazendo a leitura das obras de Thomas Merton. Inclusive o Nilson é um dos participantes e está aí ativamente lendo Merton quinzenalmente, né, Nilson, num grupo, né, que se reúne às segundas-feiras, né? E dizer que a Associação Thomas Merton, ela acolhe, recebe todas as pessoas que têm interesse em levar uma vida autêntica, olhando para dentro de si. Então a gente consegue reunir muita gente boa. Muita gente boa eu tenho conhecido ao longo desses anos com o desejo de ser quem realmente é. E aqui a gente vai entender que é uma peça-chave dentro do pensamento de Thomas Merton. Ser quem realmente é. Queria passar a bola para o Nilson e dizer, perguntar o que é que ele espera, o que é que ele traz para essa conversa nessa noite. Cristóvão, vê se melhorou sem o uso do microfone. Melhorou? 100%. Ótimo. Então tá bom. Fica mais fácil. Então, pessoal, eu gostaria de aprofundar um pouco mais o que o Cristóvão trouxe sobre Merton, né? Sempre lembrando que vão ser pequenas pílulas, né? Devido ao tempo e devido à ideia de dar uma abrangência, né, ao público diferenciado que a gente tem. Mas uma reflexão que eu faço, eu gosto de, quando eu converso com pessoas, né, que não conhecem Thomas Merton, eu procuro sempre provocar o seguinte: abandone o clichê daquele monge afastado num lugar longínquo de 4, 5, 6 séculos atrás. Esse não é Thomas Merton, né? Thomas Merton, ele é muito contemporâneo nosso,
Então, ele está muito próximo de nós, em termos de época de nascimento e época da sua morte. Ele nasceu em 1915 e faleceu em 1968. Logo, está muito presente, muito próximo da gente, né, em termos de história. E ele conviveu diretamente com fatos que nós conhecemos muito bem, né? Sei que muitos aqui são bem mais jovens do que eu, mas todos ouviram falar, por exemplo, na psicanálise, né? E Thomas Merton, ele leu os livros de Freud, os livros iniciais de Freud, inclusive, né? Os mais importantes, até as publicações mais recentes de Freud. O Mal-Estar da Civilização, por exemplo, é um livro que Merton leu e gostou muito, né? Não só, Merton acompanhou os seguidores de Freud, Karen Horney, Erich Fromm, leu Carl Jung, né? Então, são todos nomes muito familiares, né? O que significa que a gente está falando de um autor que dialogou com nomes, né, da nossa época, da nossa memória, da nossa cultura, né? Então, é alguém muito pertinho da gente, né? Ele não está distante no tempo e no espaço, ele está perto de nós, né? Merton leu sobre existencialismo, ele acompanhou, né, Jean-Paul Sartre, obras de Jean-Paul Sartre. Merton participou da gênese, participou no sentido de estar próximo, né, a gênese da Segunda Guerra Mundial, acompanhou até o final. Depois acompanhou a Guerra Fria, mais adiante, na década de 60, acompanhou a Guerra do Vietnã, ele foi um grande crítico à Guerra do Vietnã. Então vejam que são pessoas, movimentos que são muito familiares a todos nós, né? E é interessante pensar, pessoal, que Merton não apenas foi um espectador de tudo isso, ele conviveu muito próximo, né? A vida dele foi muito entrelaçada com todas essas questões. E é interessante pensar que Merton era um apaixonado pelo mundo, mas também era apaixonado pela solidão, né? Então, eu falei de alguns aspectos da interação dele com o mundo secular, né? Mas existe toda uma dimensão da vida de Merton no seu mundo interior, né? Na sua relação consigo mesmo. Então, vai ser exatamente nessa tensão entre a paixão pelo mundo e a paixão pela solidão, é nessa tensão que a gente vai encontrar algumas polaridades de Merton muito interessantes. A gente vai encontrar Merton, que é aquele monge, de fato, na clausura, né? Mas, ao mesmo tempo que ele é um monge na clausura, ele é um ativista social. De lá da clausura dele, ele escreve cartas, inúmeras cartas, né? O Shannon, que é um editor das cartas de Merton, ele catalogou 3.500 cartas que Merton escreveu para cerca de 1.000 pessoas, 1.000 personalidades. E aí, tanto vão ser pessoas leigas, né, como nós aqui, com pessoas assim, representantes da sua época, né? Dorothy Day, que era uma ativista do movimento operário católico, né? Existe uma interação de Merton com Dorothy Day. Ele vai dialogar com Karl Rahner, que é um teólogo de alto nível, né? E muito conhecido no movimento da Igreja Católica. Ele vai ter cartas com 2 papas, com João XXIII e com Paulo VI, né? Cartas, inclusive, na qual ele trata de documentos do magistério da Igreja, né, que foram escritos e tiveram a contribuição dele, né, Cristiano? E curiosidade, olha, Merton conversa com brasileiros, existem cartas de Thomas Merton para brasileiros. Então, Merton escreveu para Dom Helder Câmara, e é legal essa carta dele, né, Cristóvão, você deve conhecer. Ele cita uma frase muito conhecida de Dom Helder, quando Dom Helder diz assim: quando eu faço caridade com os pobres, me chamam de santo. Sim. Mas quando eu questiono por que os pobres são pobres, me chamam de comunista. Sim. Então, na carta que Merton escreve para Dom Helder, ele escreve assim: eu me sinto como você, incompreendido. Tudo que eu falo, na verdade, as pessoas levam para um outro caminho, né? Merton escreve para Alceu Amoroso Lima, escreve para a irmã Maria Manuel de Souza e Silva, né, do Mosteiro da Virgem, que o Cristóvão falou. Parece que são cerca de 100 cartas que ele escreve para ela. Então vejam a empolgação que ele tinha com o Brasil, né? Curiosamente, ele, no ano de 68, que é o ano da morte dele, ele faz uma anotação dizendo: eu quero estudar português, porque eu quero ler textos brasileiros sem ser traduzidos, né? Então ele tinha um interesse enorme até de vir ao Brasil, né?
pregar, enfim, fazer uma missa. Então, realmente, assim, é alguém que está próximo da gente, porque conviveu com os momentos mais importantes da nossa era, como alguém que está muito próximo afetivamente do Brasil, né? Então, é muito legal que a gente esteja... a associação Thomas Merton, né, ela esteja assim, fazendo esse revival, né, de Thomas Merton, né, trazendo ele de volta através de novas edições, como essas duas edições da editora Petra que o Cristóvão falou aqui. Bom, para eu passar a bola para o Cristóvão, eu queria antes dizer o seguinte: um monge muito amigo de Merton, acompanhou muito a história dele, né, no mosteiro, ele falou assim: olha, falar sobre o pensamento de Merton sem associar a sua vida é muita falta de sensibilidade e vocês não vão conseguir entender. Porque a vida de Merton está intrinsecamente ligada ao que ele escreve. E o que ele escreve está intrinsecamente ligado à sua vida, né? Então, para vocês que estão se aproximando de Merton, né, em especial, antes da gente falar alguma coisa dos livros, né, ou pelo menos do Nenhum Homem é uma Ilha, Homem Algum é uma Ilha, é importante a gente ouvir um pouquinho sobre a história dele, né? Como é que esse homem que tem essa polaridade que eu acabei de falar, né, apaixonado pelo mundo, apaixonado pela solidão, essa pessoa que ao mesmo tempo produz textos católicos de fina teologia, mas também escreve poemas, né? Merton era um poeta e ele gostava demais de alguns livros de poesia que ele escreveu. Então, como é que esse homem tão múltiplo, né, esse homem tão plural, esse homem que hoje falar em ecumenismo é muito corriqueiro, é muito banal, mas na época de Merton não era. Então, Merton é um grande ecumênico, né? Como é que é a gênese, né, desse homem plural, aberto para o mundo e aberto para o seu interior, né? E aí eu queria devolver o bastão para você, Cristóvão, você falar um pouquinho para a gente sobre onde nasceu Merton, como eram seus pais, enfim, conta um pouquinho para a gente da história de Merton antes dele entrar, né, na abadia de Nossa Senhora de Getsemane. Pode ser? Sim, enquanto você falava e quando você disse que é impossível separar Merton, o que ele escreveu da vida, realmente você tem toda a razão. Quando os biógrafos começam a falar dele, não é dele que falam, começa a falar dos pais. Sempre é assim, é filho de artistas, né? Então, a gente pode pegar essa maestria, essa forma de ver o mundo de Thomas Merton a partir de seus pais, né? A gente tem que começar com os pais de Merton, que eram artistas plásticos. Se conheceram em 1911, em Paris, fazendo artes plásticas, cursando, né? E se casam em 1914, em abril de 1914. E aqui a gente tem uma boa pitada assim, de como é que se daria o matrimônio. Se casaram em abril de 1914, Nilson, e exatamente 9 meses depois, Merton deve ter sido concebido ali logo, ligeiramente na lua de mel, e ele nasce 9 meses depois, após a união, né? Então, um casal que, a princípio, tem princípios, e aí deixou para consumar o fato, claro, gerando vida com o nascimento de Merton, que nasceu no último dia de janeiro de 1915. E com isso ele abre o livro dele, a autobiografia, né? Ele coloca no último dia de janeiro, sob o signo de Aquário, no tempo de grande guerra. E esse início é pura poesia. Lá debaixo de certas sombras de montanhas francesas, fronteira com a Espanha. E aí ele conta que nasceu com a imagem do mundo em que veio. Então é fantástico. Então a gente sempre se reporta aos pais de Merton para dizer como é que essa criatura vem com tanta inspiração, com tanta sensibilidade de ver o mundo. Quando você falou, Nilson, no Alceu Amoroso Lima, tem uma expressão que ele gosta muito de usar quando ele faz os prefácios de Merton, que ele chama ele de homo viator, um viajante, aquele que vaga, aquele que está sempre se mudando, né? E é uma definição, me parece que é um livro do Gabriel Marcel, acho que ele usa, é um dos livros, não sei, acho que eu já vi alguma coisa desse título relacionado a Gabriel Marcel. Merton, ele é alguém
que nunca teve onde repousar a cabeça. Porque, vamos lá, ele perde a mãe com 5 anos de idade. Nasce ali na França, fica ali com a mãe, convive nos primeiros anos, né? A gente chama a primeira infância e até a idade de 5 anos. E aí a gente vê esse menino perder uma referência importante para uma criança de 5 anos. Eu tenho uma menina de 5 anos e ela é apaixonada pelo pai. Então, é a referência da criança. Quando é um menino, é a mãe. Quando é a menina, é o pai. E esse personagem, esse pequeno Tom, perde a mãe, muito novo. Então, já tem uma dose dramática iniciando aí, né? E aí começa o itinerário dele. Ele não consegue mais parar em lugar nenhum. Ele vai com o pai para as Bermudas, um arquipélago ali, um conjunto de ilhas ali perto da costa americana. E depois ele vai para a casa dos avós nos Estados Unidos. Depois volta para a França para morar com o pai. Quando é adolescente, vai para a casa de uma tia em Londres. E assim, não tem raiz. E a gente sabe quão importante é para uma criança e adolescente ter um lar, ter uma casa. E não, ele passou por várias pessoas, por várias casas, várias famílias, até chegar lá na frente a uma casa, que foi o mosteiro, né? Aí, por exemplo, a gente tem um jovem Merton, naquela idade perigosa de 16 anos, ele vê o pai morrer. O pai morre de câncer, ele tinha 16 anos, um adolescente que precisava mais do que nunca de um referencial masculino, e aí perde. Simplesmente ele não tem mais a quem olhar para poder estar submetido à autoridade do pai. E aí ele, com 18 anos, visita a Itália, tem um primeiro lampejo de fé, porque ele, sem fé nenhuma, ele consegue olhar para os vitrais, para as grandes construções no Vaticano, e ele tem meio que uma monção, um movimento interior voltado para o sagrado, né? É muito bonita a descrição aqui na montanha dos 7 patamares. E a gente sempre vai ficar se reportando aos livros que a Petra lançou, porque é o merchan, né? A gente está aqui mesmo para promover os livros. Então, é nesse livro aqui que a gente vai ver toda essa trajetória de Merton, contando como foi a infância, a adolescência, até entrar no mosteiro. Então, por exemplo, quando ele vai na Itália, ele tem 18 anos. Um jovem já de maior, maduro, depois volta para os Estados Unidos com 19 anos para estudar em Colômbia, que é um grande centro de conhecimento, né? E aí, Nilson, eu queria destacar um dos momentos mais importantes da vida de Merton, que acontece ali, quando ele, por volta ali dos 23 anos, ele estava estudando a literatura clássica, e ele em contato com os professores, ele paga uma matéria de filosofia medieval. Ele entra na livraria, ele pega o livro, eu até tenho esse livro aqui, eu fiz questão de ter ele, da Etienne Gilson, O Espírito da Filosofia Medieval. E aí é muito engraçado e ao mesmo tempo forte a descrição que ele faz. Eu até, não sei se eu consigo localizar aqui, ele relata que quando ele comprou o livro para poder ajudar na matéria, na faculdade, ele abre na segunda folha e vê que o livro teve autorização do bispo para ser impresso, o imprimatur, né? E aí, quando ele descobre isso, ele já está dentro do trem, voltando para casa, e ele disse que a vontade que teve foi de jogar o livro pela janela. É fantástica essa descrição. Por quê? Porque dentro dele havia uma revolta contra o sagrado que não passava de uma incompreensão a respeito de Deus. E aí ele diz que não jogou o livro, mas avançou nas páginas. E aí ele consegue encontrar uma definição de Deus. Não sei se eu vou achar. Ele cita assim no livro. Quando Deus diz que ele é e existe, é que ele é puro ato de existir.
Isso cai como uma bomba na cabeça dele, no intelecto dele, e aí a gente tem uma das conversões mais bonitas que a gente pode imaginar. É a conversão pelo intelecto. Se a gente pensar no exemplo de Francisco, Francisco encontrou o leproso e aquilo ali mexeu profundamente com ele. E ele abraçou o leproso e a partir daqui dali ele foi outra pessoa. Clara, que a gente celebra hoje, né? A memória dela, Santa Clara, olhou o exemplo de Francisco e disse, não, eu quero ser também como Francisco. E Merton não. Ele teve uma compreensão de um conceito acerca de Deus e disse, isso faz todo sentido? E não conseguiu ser mais aquele jovem rebelde de antes, né? Então aí é muito bonito quando na montanha ele, por exemplo, conhece o hindu, lembra dele, o Brahmacari? E aí o Brahmacari, um cara hindu, diz assim, olha, eu acho que você deve ler Santo Agostinho. Cara, e nisso nele provoca muitos movimentos interiores. Como é que um cara de outra tradição me pede para ler Santo Agostinho? É tanto que a gente vai ver muita semelhança em Merton, o que tem em Santo Agostinho, né? Inclusive, ele transfere trechos inteiros, né, de Santo Agostinho. E aí, para eu não me alongar, eu queria dizer que essa trajetória desse menino que nasce de pai e mãe que são artistas, pessoas assim, acima da média, ele percorre uma adolescência, infância e adolescência difícil, descobre o catolicismo, é batizado na igreja em 38, e aí ele teria o quê? 15, 18 anos de idade, mas é em 1941, já fervoroso, que ele é convidado pelo um professor dele, o Daniel Walsh, a fazer um retiro de Semana Santa, né? Em Getsemane. E aí ele vai, quando ele vê os monges cantando as vésperas, ele diz, não, aqui é o meu lugar. Que é uma experiência também muito semelhante ao que Dom Bernardo teve quando visitou o mosteiro, né? Então, a gente tem a trajetória desse jovem que, inquieto com a vida, que não tinha onde repousar a cabeça, não tinha um lar, porque só vivia mudando de casa, de família, encontrou no mosteiro a sua casa definitiva. E aí é bonito também quando ele entra no mosteiro, ele encontra o irmão Mateus, né? Aí ele diz assim, olá, irmão Mateus. Reconheceu-me, olhou-me de soslaio para minha mão. Bom dia, desta vez veio para ficar. O irmão que tinha lembrado que ele veio na Semana Santa, pergunta, e agora, você veio para ficar? Aí ele diz, vim, caso o irmão reze por mim. Aí o irmão Mateus, que já era um ancião, sacudiu a cabeça e ergueu a mão para fechar a porta, enquanto dizia, rezar pelo amigo é o que eu tenho feito até hoje. Então, com isso, ele entra dentro do mosteiro e aí ele diz a lacônica frase que a gente poderia gravar em pedra. Assim, irmão Mateus fechou a porta depois que eu entrei e eu me vi recesso dentro dos 4 muros da minha nova liberdade. Isso aqui é fantástico. Ele se tranca dentro de um mosteiro e diz, essa sim, agora é a minha nova liberdade. Muito, muito lindo, muito lindo. Maravilha. Posso continuar um pouquinho essa historinha do Merton? Então, pessoal, nós estamos aí no ano de 1941. Merton estava com cerca de 26 para 27 anos de idade. Ele vai ficar, então, de 1941 até 1965, ou seja, praticamente o resto inteiro da vida dele, né, nesse mosteiro. E os 3 últimos anos da vida dele, ele vai ficar num eremitério, ele vai viver vida de eremita, nos bosques da própria abadia, né? Ele não sai da abadia de Getsemane, continua lá, mas fica no bosque, né, da abadia onde foi construído um eremitério, que depois de chorar muito, orar muito, pedir muito, concedem que ele viva, então, os 3 anos finais dele numa perspectiva de muita solidão, né? Então,
vejam que ele passa a primeira metade da vida dele, seus primeiros 26 anos, nesse movimento que o Cristóvão passou aqui para vocês, para a gente, né? E ele vai passar a outra metade, 26, 27 anos de idade, já como monge, né? Trapista. É claro que tem tanta coisa para falar e a gente precisa omitir, né? Mas é interessante a gente entender que Merton teve uma vida assim para ser um grande intelectual, né? Ele teve uma formação brilhante, ele tinha muita facilidade com as letras, né? Então ele escrevia muito, tinha aspiração de ser escritor, né? Quando ele toma a decisão de ir para o mosteiro, ele rasga, inclusive, 2 romances que ele havia escrito, que estavam ainda em fase de minuto, mas pega um livro de poemas, né, 30 poemas, manda para um amigo dele muito próximo, porque ele pretendia que fosse publicado, né? Ele tinha medo de, ao entrar para o mosteiro, esse sonho não pudesse ser realizado. Esse livro efetivamente é publicado, 30 poemas, é um livro muito caro para ele, né, que ele mais tarde vai lembrar com muito carinho, né, como algo muito importante para ele. No mosteiro, né, fica fácil verificar que Merton tinha esse dom da escrita, tinha esse dom da transmissão, da comunicação escrita, né? Então ele é estimulado para que ele escreva, inclusive a própria vida. E o interessante da vida de Merton é que os 26 primeiros anos da vida dele foram muito uma briga com Deus, né? O Cristóvão trouxe algum flash sobre essa briga aí, desde a formação dele. O avô dele falava, não confie nos católicos. Então, assim, ele já cresceu com aquele sentimento, com aquela rejeição a Deus, porém, sendo levado para uma vida secular, para uma vida de futuro professor universitário, de intelectual, que ele caminhava com muita dedicação, mas com uma angústia interior e com um vazio interior, né, que não sanava de forma alguma. Né? Então, nisso, ele é muito parecido conosco, né? Uma inquietação como se algo lhe dissesse, não é este caminho ainda, né? Fica atento, preste atenção, tem um outro chamado para você, algo diferente está reservado para você. Então, a gente vai ver Merton brigando muito consigo mesmo, brigando com a vida, né? Batendo cabeça, entrando em partidos políticos, buscando uma vida na universidade bastante boêmia, enfim. A gente vai ver Merton meio que batendo cabeça porque ele não sabia exatamente qual era a sua vocação, qual era o seu verdadeiro eu, né? E aí, então, ele já dentro do mosteiro é estimulado a escrever, então, essa história dele, o que teria levado, então, um jovem, que seria certamente um autor brilhante. Hoje, se Merton não tivesse entrado no mosteiro, nós conheceríamos por outro tipo de obra que ele produziria, porque, de fato, era uma pessoa muito atípica, né? Muito fora da curva, né? Na sua inteligência, no seu brilhantismo e tal. Então, assim, o que leva um jovem como esse, que teria um futuro brilhante, a ter se enclausurado no mosteiro? Então, ele é estimulado a escrever sobre isso, e é esse desafio que leva, então, à publicação desse livro que Cristóvão se arrepia todo quando fala para a gente, que é a Montanha de 7 Patamares, né? Esse livro, pessoal, quando ele é publicado, ele é um sucesso extraordinário, né? Ele vende milhões de exemplares, né? As pessoas, quando leem, começam a se identificar com essa trajetória, porque nós somos muito isso, né? Nós somos pessoas que querem seguir um destino, né, que nos realize, mas nem sempre a gente sabe exatamente que destino é esse, né? Por qual caminho começar. Então, quem lê Merton percebe muito ali no lugar dele, né? Uma pessoa que tem inúmeras oportunidades pela frente, mas não sabe exatamente quais para aproveitar. Então, muitos leitores se identificam e começam a escrever cartas e mais cartas começam a chegar para Merton, pessoas pedindo conselhos, orientação e tudo mais. Mais que isso, né? A abadia de Getsemane começa a receber inúmeros jovens interessadíssimos em se tornar monges também, influenciados pelo livro. E aí é muito interessante isso, porque um dos grandes conceitos de Merton, né, aliás, um conceito que é muito tratado, muito trabalhado aí pelos especialistas, é essa dualidade entre contemplação e ação, né, que é fundamental em Merton. Mas tem um outro conceito fundamental em Merton, que é o verdadeiro e o falso eu, né, que particularmente é o que me emociona, me entusiasma mais. Em que, em linhas gerais, é dizer o seguinte,
nós, enquanto sujeitos, né, nós nos constituímos a partir do outro, né? Então, conforme eu vou crescendo, eu quero me espelhar no meu pai, que é uma pessoa que eu admiro, então eu tento ser igual a ele. Mas adiante, eu admiro um professor e eu tento me aproximar da personalidade dele. Ou seja, eu estou me constituindo enquanto sujeito pelas minhas identificações, né? Só que a vida vai passando e, no final das contas, eu acabo sendo muito o reflexo dos outros em mim, e não eu mesmo. Ou eu acabo sendo muito o que o outro espera de mim, e não o que de fato eu sou. Então, é isso que Merton vai chamar de falso eu, né? O falso eu é aquilo que conhecem de mim, fruto dessas aprendizagens, né, que eu vou colhendo, em que eu me miro, eu me espelho, né, e tento ser parecido com pessoas que eu admiro. Isso é um falso eu, na verdade, são cópias xerox mal feitas das pessoas que eu admiro, né? E o que é o verdadeiro eu, segundo Thomas Merton? O verdadeiro eu vai ser a palavra que há em mim, que Deus criou em mim, que Ele quer que seja pronunciada aqui. Então, é um conceito espiritual, né? Deus, quando nos cria, Ele tem uma palavra que é a minha palavra, que é diferente da palavra de Cristóvão, que é diferente da palavra de você que está nos ouvindo, né? Então, talvez eu leve a vida inteira para descobrir que palavra é essa. Qual é a minha vocação, né? O que Deus espera de mim? O que sou eu verdadeiramente, despindo essas várias identificações? Esse é um conceito central em Merton. E é curioso, então, que quando muitos jovens vão até o mosteiro que querem seguir a vida religiosa, estão completamente equivocados, porque estão querendo viver a vida dele, né? Então é falso eu você ir para o mosteiro porque você admira Merton, né? Tanto que ele vai dizer, muitos vinham, mas muitos não ficavam, né? Porque não era o caminho deles esse, né? Isso é legal falar, Cristóvão, porque assim, às vezes a pessoa acha que da forma como a gente conversa, parece que o caminho é todo mundo viver a vida ordenada, né? Ou viver, se aliar a alguma irmandade qualquer, e não é isso, né? A santidade individual de cada um de nós vai ser a de cada um, né? Vai ser na maneira como eu sou pai, na maneira como eu lavo a louça, como eu pinto um quadro belamente, enfim, a forma como de fato eu expresso a vida que há em mim, a palavra de Deus em mim. Então Merton ficava muito preocupado com esses jovens que, tomados, né, pelo entusiasmo com a obra dele, achavam que deveriam se tornar monges também, ou seja, um falso eu, né, e não o eu verdadeiro dele. Então isso é muito, muito, muito curioso, impacta muito Merton, e traz para ele um grande problema que ora, ele não foi para o mosteiro porque ele queria levar uma vida de solidão. O livro tornou ele mundialmente famoso, né? E o sucesso foi tanto que os editores queriam que ele escrevesse mais e mais e mais. Ele adorava escrever, então ele ficava naquele impasse, né? Se eu escrevo, eu não estou me afastando da minha vocação, que é me dedicar exclusivamente a Deus, né? Mas se eu não escrevo, será que eu não estou exatamente deixando de fora a minha vocação, aquilo que Deus quer de mim, pela habilidade que eu tenho de escrito? Então a gente vai encontrar essa tensão em Merton o tempo todo. Então, Merton vai ser esse, que vai estar o tempo todo sendo procurado pelo mundo, né? Aquele que se sente despertado pelo mundo e está sempre atento a notícias, sempre querendo ler um livro. Então, ele leu, por exemplo, Boris Pasternak, né? O escritor russo, prêmio Nobel, que escreveu o Doutor Zhivago, né? Ele vai ler Albert Camus, né? Que foi muito importante na década de 50 e 60, autor da Peste. Então, ele fica atento, ligado, então ele está o tempo todo sintonizado com o mundo, mas ele está também o tempo todo enraizando-se na sua interioridade. Ele leva uma vida que, ao mesmo tempo, é uma vida para fora, né? Mas é uma vida em que ele usa muito do tempo dele na oração, na leitura da Bíblia, na escrita, na reflexão, né? E, fundamentalmente, na busca desse verdadeiro eu, que acaba sendo, ao fim e ao cabo, o grande alvo dele, né? Ele vive sempre em crise, pensando, mas é isso mesmo que espera-se que eu seja, ou eu ainda estou equivocado? Ele vai viver a vida inteira dele ainda nesse ritmo, nessa tensão. Eu vou pular na linha do tempo e vou passar para o Cristóvão, porque eu quero chegar em 1958, que tem um episódio muito importante na vida de Merton, que os autores chamam de uma verdadeira epifania. E é muito conhecido, né, para os conhecedores de Merton. Esse episódio ele é emblemático, ele é clássico. Merton saía muito pouco do mosteiro, a gente pode contar nos dedos das mãos quantas vezes ele de fato saiu da clausura, né? Ele muitas vezes saía para ir para o hospital, ele
adoecia muitas vezes, a vida, né, do trapista é uma vida muito dura, né, acordam muito cedo, oram muito, estão sempre sendo exigidos fisicamente. Então, Merton, não raro, ele adoecia e precisava ir para o hospital. Então, eram as poucas saídas que ele dava. Saiu uma vez para um congresso de psicologia que interessou a ele para poder levar esses conhecimentos para os jovens que ele tutelava. E em determinado momento ele sai, né, e ele vai a Louisville, né, e ele está lá no cruzamento, né, uma dessas pouquíssimas saídas dele, ele está no cruzamento diante do sinal de trânsito, esperando que os carros parem para que ele possa atravessar, e uma pequena multidão em volta dele e na frente dele, né? E aí, pessoal, subitamente, né, ele conta de forma belíssima essa parte. Não vou ler, a gente não tem tempo para isso, mas vale a pena ler. Está no livro dele chamado Reflexões de um Espectador Culpado. Acho que o Cristóvão vai mostrar a capa ali para a gente. É um livro antigo, né, republicado há bastante tempo. É esse aí, né? E ele vai dizer o seguinte: subitamente, né, ele olha para essas pessoas e ele é tomado por um amor por eles, tomado por uma identificação com aquelas pessoas, que é como se ele as conhecesse desde a eternidade. E ele percebe o seguinte: o que eu acho que me separa das pessoas é uma ilusão, porque nós estamos intrinsecamente ligados uns aos outros. A conexão é tão grande, né, que se as pessoas sentirem o que eu estou sentindo nesse momento, a guerra acaba, as dissensões acabam, as diferenças acabam. E eu seria capaz de me ajoelhar dando graças a Deus pelo outro existir. Então ele é tomado por um amor absoluto pelas pessoas. E isso quebra até preconceitos que ele tinha, né? Houve um episódio em 1939 em que ele ainda não era religioso, em que ele está diante de uma exposição de arte, né? E ele vê as pessoas passando pela exposição, muitas vezes pessoas humildes, e ele fica olhando e pensando assim: essas pessoas não saberiam nem pronunciar o nome do pintor, muito menos entender a obra dele. Então, é aquela perspectiva do intelectual chato, né? O intelectual snob, né? Isso lá atrás, em 1939. Mas é legal pegar aquele episódio, fazer um paralelo com esse, porque nesse é exatamente o contrário, né? Ele sente uma absoluta admiração pelo ser humano, né? Ele sente uma absoluta adoração pelas pessoas que estavam ali em volta. Então, esse amor que ele sente, né, na sua integralidade, vai ser um divisor de águas na vida dele, né? É claro que tudo que ele já vinha experimentando no mosteiro, né, e todo o processo de ativismo social que ele não perdia de vista, né, vinham forjando esse homem, né, poderoso, né, com uma estrutura espiritual significativa, mas o episódio de Louisville, né, vai trazer para ele assim, não só a questão intelectual, né? É aquela questão mesmo do sentido, né? Ele sente-se vinculado, irmanado a todas as pessoas. Passa a bola para você a partir daí, Cristóvão. Ô Nilson, eu estava te ouvindo e vendo aqui os comentários. A princípio, eu quero dizer o seguinte: você foi a pessoa certa na hora certa para poder bater esse papo, porque é a conversa de um discípulo com o mestre. Você é um mestre em Thomas Merton, Nilson. Você, com cada detalhe aí, com as pessoas que trocou correspondência, você é um monstro, com todo respeito aos monstros, mas você é um fenômeno conhecedor de Thomas Merton. A gente, quando ama, a gente quer conhecer. Eu acho que isso também fortalece a nossa amizade, né? E você está colocando coisas que, para mim, até então, eram assim, não tão pisadas. Eu nunca pisei com tanta convicção em certas coisas que você está tratando. Significa que eu sou um aprendiz e você é o meu mestre. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Uns dos outros, né? Diga-se de passagem. Quem conhece o Cristóvão sabe que essa humildade toda aí é dele, né? Mas esse cara aí, ele sim é um monstro, né? Ele, com 15 anos já era presidente dos Amigos Fraternos de Thomas Merton. Então não vem com essa não, meu amigo. Conta pra gente um pouquinho aí de Merton pós-Louisville. Olha, sim, eu só queria dizer aqui que o Sérgio, quando a gente estava falando lá no início da autobiografia espiritual, que Merton é mestre, ele botou: Merton pratica a escrita de si.
antes de inventar esse nome. Realmente, Sérgio, eu acho que a escrita de si define bem. O João Frajola, ou esse Frajola é bem legal. Eu estou lendo A Montanha dos Sete Patamares, louco de vontade que chegue logo a parte de entrar no mosteiro. Acho que vou me emocionar. Com certeza vai. Maria Elvira diz, o verdadeiro eu e o falso eu. Olha só, Maria. Belchior é o ser em si mesmo. O Marcos Vinícius, que é um amigo do grupo, diz, me parece que a ideia de verdadeiro eu e homo viator se interrelacionam? Sim, eu acho que sim. O verdadeiro eu é esse eu buscador? Sim. O verdadeiro eu se mostra no caminho? Sim. Eu acho que é no caminho que a gente acaba se encontrando e se relacionando, né? Vamos tentar falar no final, sobrando tempo. O gancho que o Nilson me deu é para falar de uma fase fecunda demais da vida de Merton. Historicamente, houve um capítulo, e aí eu consegui até pesquisar, Nilson, fui atrás da data. No dia 20 de agosto, a gente está perto de fazer esse aniversário, 20 de agosto de 1965, houve uma reunião. A reunião chamada no mosteiro é chamada capítulo, né? E a gente sabe que há muito tempo que Merton pede para morar no eremitério, pois foi somente no dia 20 de agosto de 65 que o capítulo dispensa ele de ser mestre de noviço e permite que ele more de forma integral, definitiva. Definitiva não sei, mas ele fica de forma definitiva, porque depois tem a trágica morte, né? Então ele fica de 65 a 68. E aí é um período de muita efervescência, tanto na troca de cartas, como na mudança de obras, de estilo de... O objeto daquilo que ele vai escrever passa a ser outro também, né? Por exemplo, é quando ele se volta para as questões do Oriente. O norte dele agora é o leste, né? Ele se volta de uma forma muito de todo o coração, de toda a alma, com toda a força dele. E aí ele escreve, eu até separei aqui o bloco, ele escreve na oportunidade, quando estava no mosteiro, a Via de Chuang Tzu, ele escreve Gandhi e a não violência. Tempo e Liturgia é um livro laica, né? Não é tanto do Oriente, mas aí depois ele vem com Místicos e Mestres Zen e as Aves de Rapina. Então veja, parece que ele estava esperando essa oportunidade para poder mergulhar nessa tradição, nessas tradições religiosas da Ásia, né? Do Oriente. E aí eu queria tocar na viagem que ele fez à Ásia. A gente sabe. E o bom também, eu sou muito ligado a datas, quando ele viajou para o Oriente foi no dia de Santa Teresa d'Ávila. E eu sou muito devoto, gosto muito, eu tenho uma filha que nasceu também no dia 15 de outubro, eu coloquei o nome dela de Teresa d'Ávila. Merton, ele viaja no dia de Teresa d'Ávila, ele pega o voo, atravessa o Atlântico, o Pacífico, no caso, ele vai, e ele encontra uma realidade totalmente nova para aqueles olhos de americano, de homo viator, que sempre viajou, mas ele encontra uma extrema pobreza, ele encontra uma situação degradante, e é muito forte os relatos dele no Diário da Ásia, né? Que são as anotações que ele fez durante essa viagem. Mas também ele conta os encontros que ele teve com o Dalai Lama, com alguns rinpoches, né? Mas o que eu queria destacar nessa fala é quando ele está em Polonnaruwa e ele tem uma iluminação quando ele vê as estátuas de pedra do Buda. Merton, ele está tão inebriado com a visão da imagem que ele chega a dizer, deixei marcado aqui, nunca em minha vida tive tal senso de beleza e de força espiritual, fluindo juntas em uma iluminação estética. Ele chega a comparar o riso, que é o não riso do Buda, ao da Mona Lisa. Isso esculpido em pedra. E ele cai de joelhos em adoração à criação. Porque ele se sente um com o todo.
E isso é fantástico, é uma epifania também, e a gente lembra que a vida desse homem é marcada de aparições, de presenças de Deus, né? Ele tem uma epifania, por exemplo. Cristóvão, Sim, interessante pensar que na Epifania de Louisville, ele se sente um com o outro. sim, sim. E aí na Ásia ele se sente um com Deus, né? Um com todo. Né? Então é bonita essa questão da conexão em camadas diferentes. Né? E em Havana, em 1940, ele na igreja de São Francisco, ele vê o céu. Então, ele vai à igreja e vê o céu. Em Louisville, ele vê o outro, e lá no Oriente, ele vê a criação. Então, eu acho que é um caminho fantástico a vida de Merton. É alguém que a gente deve dar ouvidos, né? E aqui, eu queria entrar de forma bastante breve, a gente está chegando quase ao fim, dizer que quando ele termina de proferir uma conferência, ele trata sobre marxismo e perspectivas monásticas, ele entra dentro do quarto, e isso já é depois do almoço, toma um banho e liga o ventilador. Por alguma fatalidade, acontece uma descarga elétrica e ele tem uma morte instantânea. Então, é uma morte banal demais para alguém fenomenal. E aí ele até escreve, Nilson, eu não sei se você já atentou para isso, no final desse lançamento aqui da Petra, no final do livro, no último parágrafo, praticamente no último parágrafo, ele diz o seguinte: uma silenciosa morte pode testemunhar uma paz mais eloquente do que uma morte marcada por vivazes expressões. Na página 227. E eu acho que isso era uma profecia. Eu acho que isso era uma profecia. Nós temos quanto tempo? Que hora é aí para ti, Nilson? A gente já está quantos minutos? Faltam 9 para as 9. Olha, eu acho que a gente tem 4 minutos para encerrar. Você quer dizer alguma coisa por fim? Que eu quero ainda dar o recado final. Eu gostaria só de fazer uma referência ao título do livro, né? Primeiro, né, que o livro ele é belíssimo, né, esse livro Homem Algum é uma Ilha. São 16 ensaios, né, sobre vários temas de espiritualidade, naquilo que eu chamo assim, de uma teologia fina, né, uma discussão muito sofisticada, muito importante, profunda. E o título que Merton dá, Homem Algum é uma Ilha, ele toma emprestado de um escritor, de um poeta chamado John Donne, né, em que eu tenho ali o poema, eu queria ler para vocês pelo menos um trecho, porque eu acho que tem tudo a ver com o livro, né, com o que a gente está conversando aqui. O poema do John Donne diz o seguinte: nenhum homem é uma ilha isolada. Cada homem é uma partícula do continente e uma parte da terra. Se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída. Da mesma forma, a morte de qualquer homem me diminui, porque eu sou parte do gênero humano. Por isso, não perguntes por quem se nos dobram, eles dobram por ti. O que é essa metáfora? Nem é metáfora, é uma referência histórica, né? No passado, as igrejas, sempre que morria alguém, tocavam sinos. E as pessoas perguntavam quem será que morreu. O que o John Donne está querendo dizer para a gente é o seguinte: não importa quem morreu, qualquer vida importa muito. E qualquer perda de uma pessoa é uma perda que eu vou sentir no meu coração, né? Então, eu quero crer, amigos, que o mundo perdeu alguém muito importante quando perde Thomas Merton, mas nós ganhamos Merton de volta quando a gente lê as suas obras, né? Então a gente recomenda muitíssimo que vocês tenham o prazer dessa leitura, né? Que tem acalentado tanto os nossos corações. Só isso. Nilson, brigadão. E em 1 minuto eu vou dar os avisos da paróquia. No site playlivro.com você vai conseguir comprar o lançamento da Petra, Homem Algum é uma Ilha, e se usar o cupom ThomasM30, você ganha 30% de desconto. Corre lá, compra. É uma obra fantástica que quem não conhece Merton pode começar por essa obra e depois ler A Montanha dos Sete Patamares, que vai ter um bom conhecimento de quem se trata. Por fim, queria dizer a respeito de Dom Bernardo, que eu prometi no início. Dom Bernardo está nos Estados Unidos desde 2020, desde fevereiro de 2020, num ano sabático. A informação que eu recebi na semana
nesta semana é que ele tem um quadro não diagnosticado, mas é algo semelhante a uma depressão profunda, porque os médicos não sabem o que é a noite escura da alma. Então a gente acredita que Dom Bernardo esteja passando por uma purificação espiritual, mas ele está esboçando uma reação, ou seja, antes ele estava na enfermaria, agora ele consegue frequentar os ofícios e participar da vida em comunidade. E assim a gente pede as orações de todo mundo que conhece Dom Bernardo e admira os escritos, as palestras, a pessoa dele em si. A gente pede que a gente intensifique as orações por esse grande amigo, amigo da Associação Thomas Merton e amigo de uma multidão de pessoas espalhadas no Brasil e fora dele. Então, o meu agradecimento especial ao Nilson de ter partilhado esse momento e agradecer a todos os presentes que partilharam, tiveram a paciência de ouvir e dizer que nós estamos diante de um autor, Thomas Merton, que é necessário. Nós precisamos nos voltar para o que esse homem diz, porque ele nos aponta para o caminho verdadeiro do conhecimento de si e, consequentemente, o conhecimento de Deus. Nilson, uma boa noite, meu irmão. Muito obrigado. Boa noite, Cristóvão. Boa noite, meus queridos. Fiquem com Deus. Esperamos aí que vocês leiam qualquer coisinha de Merton, que certamente vai fazer uma grande diferença. Fiquem em paz. Tchau, tchau.